Seu micro-ondas Panasonic está sem ligar? Seu micro-ondas não acende a tela? Seu micro-ondas não acende o display? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar passo a passo a como você resolver este problema. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal EPC Electronics. Galera, no vídeo de hoje eu trago esse micro-ondas Panasonic modelo NN-ST654W. Esse micro-ondas chegou na minha assistência com o seguinte defeito: você liga ele na tomada, mas ele não acende o display, não liga a tela, não acende a tela. E neste vídeo vou te mostrar um passo a passo detalhado de como você está chegando neste problema, como você está resolvendo o mesmo, e ao decorrer do vídeo eu vou passando dicas e macetes na hora de realizar este conserto. Beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, primeira peça, primeiro componente que vamos iniciar fazendo um teste é basicamente no fusível, pois possa ser que haja algum curto em algum componente da parte de alta aqui, ou até mesmo na própria placa de controle, que tenha vindo a entrar em curto, às vezes por oscilações severas da rede, às vezes por picos de corrente, pode acontecer. Então o primeiro que vamos testar é o fusível, tá? Aqui está o fusível, tentei aproximar bem aqui para melhorar a visão. Vou pegar o meu multímetro e vou colocar na escala de bip. Vou colocar na escala de bip. Lembrando, tá galera? Lembrando, o micro-ondas tem que estar fora da tomada. Só mexam com esse equipamento na tomada se for de extrema necessidade. Faça todas as medidas básicas a frio para, além de proteger vocês que vão fazer a manutenção, proteger também o seu instrumento, tá? Dependendo da escala de medida que você está utilizando. Fusível, galera, não tem polaridade. Para qualquer lado que você ligar a ponteira do multímetro, não vai dar diferença no teste. Uma ponteira do multímetro fica em uma extremidade do fusível e a outra na outra extremidade. Vejam, galera, que a resistência está baixa, indicando que o fusível não está aberto. Ou seja, o que está ocasionando o display do micro-ondas não ligar, não acender a tela, não está relacionado com o fusível rompido. O próximo teste agora, vamos testar se a tensão está chegando no conector que leva a tensão de alimentação da rede para a placa de controle do micro-ondas. Próximo teste agora, galera, é se está chegando a tensão da rede neste conector, que é o conector que tem os fios que vem a alimentação da rede para a placa de controle, vem através desse fio marrom e este fio azul. A escala que vamos utilizar para fazer a medida é a escala de tensão AC. No meu caso, a minha rede aqui é 220 volts. Como meu multímetro é True RMS, não importa em qual escala de medida máxima de tensão eu esteja, desde que eu esteja com as ponteiras ligadas correto no borne e esteja na minha faixa de tensão pertinente à medida que eu vou fazer, tá? Se o seu multímetro é deste modelo, você tem que vir na escala de tensão AC 600 volts. No meu caso, da rede 220. Se a sua rede é 110, você pode medir na escala de 200 volts AC. Lembrando que as conexões das ponteiras do multímetro tem que estar pertinente também o tipo de medida que você vai fazer, tá? Vejam bem, vou ligar uma ponteira do multímetro no fio marrom, não importa a cor da ponteira do multímetro para o fio, tá? Lembrando que estamos fazendo uma medida de tensão AC, e a azul vou colocar na ponteira preta do multímetro. Vejam bem, vou ligar agora o micro-ondas à tomada e veja que estou com a tensão de 234 volts chegando na placa. Se a placa estivesse funcionando, se a lógica de controle da placa, os circuitos estivessem funcionando corretamente, o display do micro-ondas, a tela, deveria estar acendendo. Próximo passo agora, vou retirar essa placa daqui e vou voltar com os testes para identificarmos juntos quais componentes e por que não está funcionando a placa e se tem
conserto ou não, certo? Não vou nem perder tempo com o teste de demais componentes. Se você caiu de paraquedas aqui agora nesse vídeo e quer saber como testa o magnetron, como testa o capacitor de alta, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o conserto de um micro-ondas, não é Panasonic, mas é Consul, e nele o defeito está relacionado com essa parte que eu citei anteriormente. Caso você queira assistir, também depois que terminar esse vídeo, vou deixar o link aqui no card, certo? Então, vou fazer a desmontagem e em seguida eu volto com os testes. Já estou com a carcaça frontal em mãos, desmontada, tá aqui a parte onde vamos trabalhar agora. Não vemos nenhum componente com avaria visual, o CPWM está inteirinho, resistores, indutor e diodos. Próximo passo, vou retirar a placa para começarmos a fazermos o teste. Vamos testar primeiro a fonte, porque se a fonte estiver boa, o problema está em outros setores da placa. Para desmontar, eu vou tirar esse parafuso e retirar com muito cuidado a conexão aqui da membrana com a placa, com o conector da placa, e vou subindo aos poucos, mexendo aqui na trava, baixando ela para baixo e subindo a placa com cuidado, tá, galera? Primeiro retirem esse flete, depois desaparafusem o parafuso e tirem as travas com muito cuidado, certo? Aqui está a placa, como podemos ver, está com um aspecto visual muito bacana, muito bem conservada. Galera, qual vai ser o teste que eu irei fazer? Vejam que aqui no conector, aqui na placa, temos escrito neutro e fase, e a saída de tensão que vai para o outro setor do micro-ondas, que aqui está descrito motor. Eu vou soldar um fio aqui e outro aqui, o fio será este, com este plug para a tomada, para mim injetar a tensão na placa, ver até que ponto essa tensão chega e se a fonte está boa, se temos tensão na fonte. Já fiz a solda, como vocês podem ver, nas entradas pertinentes de fase neutro. Vejam que aqui na fonte temos 5 volts e 12 volts. Eu vou mostrar para vocês a medida. Um desses capacitores de filtro vai fazer a filtragem da tensão de 5 volts e o outro capacitor vai fazer a filtragem da tensão de 12 volts. Vamos ver se temos essa tensão aqui na placa. Vou colocar na escala de tensão DC, lembrando novamente, o meu multímetro é TrueRMS e também faz a mudança de faixa de tensão automática. Se você estiver utilizando um outro multímetro, ponha uma escala superior à medida máxima que você vai fazer. Como podemos ver, 5 e 12 volts. Vou energizar a placa agora. Vou tentar ver se eu pego um ângulo dê para ver as duas coisas ao mesmo tempo. O ponto que vamos medir a tensão de 5 volts é este ponto, onde eu estou indicando aqui com a ponteira do multímetro. E o 12 volts é nesse outro capacitor de filtro aqui, tá? Lembrando, galera, vou energizar a placa na rede. Se vocês também forem fazer dessa forma, tomem bastante cuidado. Eletricidade é perigoso, certo? Vou ligar agora. Liguei. Esta trilha aqui, ela é o GND principal. Este outro ponto é a tensão AC de 5 volts, que sai do transformador, e o outro da frente é a tensão de 12 volts AC. Claro que tem os retificadores, filtragem, aqui eu já estou mostrando direto ao ponto a vocês. Vejam bem, vai ser um pouco difícil fazer esta medida, tomando bastante cuidado, pois essa parte isolada de preto é a parte de alta tensão. Vejam bem, coloquei uma ponteira do multímetro aqui, na parte que é o GND principal da placa, e vou colocar no outro ponto. E vejam só, não tem tensão de 5 volts e também não tem tensão de 12. Ou seja, a fonte não está fazendo a alimentação da placa. Não tem como funcionar desta forma. Agora eu vou desenergizar a placa novamente, vou dessoldar os fios que soldei. Daqui para frente agora vamos trabalhar com medidas a frio. Eu prefiro assim, isso aí vai de cada um, certo? Outra observação importante que faltou fazer também é a questão da tensão nos capacitores de entrada. Para vocês terem uma ideia, a placa está desligada. Eu já dessoldei os fios, aqui como vocês podem ver, já desliguei da tomada e mesmo assim ainda retém um pouco de tensão por um
período de tempo em cima dos capacitores. Veja que neste capacitor tem mais de 300 volts. Ele está descarregando agora pela própria resistência de entrada da escala do multímetro. No segundo capacitor não temos nada. De início, galera, duas dicas. Primeiro, que o primeiro capacitor de filtro tem tensão e o segundo não tem. Já podemos desconfiar de uma possível ruptura de algum componente. E também é de extrema importância que vocês descarreguem os capacitores de filtro de entrada antes de começarem a mexer com a fonte. Não só essa fonte, isso serve para qualquer fonte chaveada, certo? Vou descarregar aqui agora para vocês verem. Como este capacitor, a capacitância dele é pequena, não tem nenhum problema descarregar dessa forma, pois estes capacitores são de 4,7 micro, mas sendo capacitores de valor maior, é importante que você tenha uma resistência de valor baixo, não tão baixo, para você fazer a descarga, para não estragar o capacitor com a descarga de tensão brusca, certo? Eu vou descarregar aqui com a chave de fenda, unindo os dois terminais. Tome cuidado para não bater em outro ponto da placa e vocês vão ver a descarguinha aqui nos terminais. Ouviram? E viram? Pronto. Vou fazer com o outro. Sei que não tem nada, que eu já medi. Mas é de extrema importância fazer isso, certo? Agora vamos partir para as medidas a frio na placa, para tentarmos identificar quais componentes estão com problema na mesma, certo? Nesse teste, vamos utilizar o multímetro na escala de continuidade, no BIP. Como os capacitores de filtro de entrada já foram descarregados, não tem nenhum problema com relação a essa medida e essa escala do multímetro que eu vou utilizar agora, certo? Primeiro teste, eu vou medir em cima do primeiro capacitor. Veja que não temos nenhum sinal de curto, nem continuidade do multímetro, o que para esse teste está normal, certo? Agora vou para o segundo capacitor, que está neste ponto. E veja que temos uma resistência de baixo valor ohmico. Agora eu vou retirar, dessoldar este segundo capacitor aqui, para vermos se o curto está nele ou o circuito que está paralelo a ele, certo? De cara, já podemos identificar que este componentezinho aqui, que parece como um resistor, mas ele é um indutor, ele está com problema, pois se temos uma continuidade de baixo valor ohmico neste capacitor, deveríamos ter neste também, pois estes capacitores são em paralelo, mas quem faz a união entre os dois negativos dele é este indutor. O teste do indutor, quando teste simples, é medir exatamente a continuidade, pois o indutor, quando não se quer saber a sua indutância, o indutor podemos encarar o indutor como um componente com baixo valor ohmico, dependendo do seu detalhe construtivo, certo? Vou medir aqui o indutor e veja que não tenho nenhuma resistência neste indutor, o que fica comprovado que o indutor está aberto, certo? Então, já de cara, temos um curto deste capacitor para frente, ou talvez ele mesmo. Vou retirar o mesmo para fazermos a medida e saber se é ele ou o circuito que está paralelo a ele. Aqui está o capacitor, certo? Veja que temos índice de ferrugem em seus terminais e o capacitor já vazou, ou seja, esse capacitor aqui já era, não vou nem perder tempo medindo ele, apenas eu vou medir a continuidade para ver se ele é o causador do problema. Veja que não temos curto no capacitor, ou seja, não é o capacitor o causador do problema, certo? Agora vamos medir em cima do ponto onde eu retirei o capacitor. Como o curto não está no capacitor, como já é de se esperar, provavelmente temos algum curto na linha do CIPWM, certo?
E veja aí. Próximo passo agora, vou retirar o CI-PWM, dessoldar ele e na sequência voltarei para demonstrar e explicar para vocês como fazer a medida do CI-PWM e saber se é ele mesmo que está com defeito antes de sair trocando peça. Aqui está o CI-PWM, certo? Como pode ser percebido aí, vamos ver se pega o foco. Ele é o LNK 364PN, certo? Eu arranjei esse bloquinho aqui, que vai facilitar o nosso teste. Vamos medir os pinos principais para o defeito em questão, que é o curto na linha de alimentação. Todos os detalhes da pinagem que eu mencionarei daqui para frente, eu me baseei pelo datasheet do mesmo, certo? Vamos lá. Pino 1, pino 2, pino 8 e pino 7 são todos pinos de source do MOSFET de potência interno. Então, se eu medir entre o pino 1 e 8, eu vou ter um curto. Se eu medir entre o 2 e o 7, eu vou ter um curto. E assim sucessivamente, tá? Independente do CI estar bom ou não, vai dar essas medidas que estou demonstrando agora. O que não pode acontecer é um curto entre o pino 5 e o pino 7, 8, ou entre o pino 5, 1 e 2, certo? Se isto acontecer, o CI está com problema. Veja aí, galera. Esse CI aqui já era, certo? Vou pegar um CI novo para mostrar para vocês o teste de um CI novo, certo? Aqui estou com um novo, o mesmo teste, certo? Entre esses pinos, pino 1 e pino 8, entre pino 2 e pino 7, entre pino 7 e pino 1, vai dar curto, vai dar baixo valor ohmico, pois esses pinos estão conectados internamente ao source do MOSFET de potência interna. O que não pode dar continuidade é entre o pino 5 e o pino 7, 8 e 1 e 2. Vamos fazer o teste. Eu sei que o CI é novo, mas eu quero apenas demonstrar para vocês como é feito o teste. Veja que não deu nada, mas vou colocar na escala de diodo, certo? E se eu medir de forma reversa, veja que vai dar 557 mV, que é exatamente a queda de tensão do diodo que fica em paralelo, né? O diodo de roda livre ou o diodo Freiberg, que fica internamente junto com o MOSFET de potência do CI, certo? Galera, é o seguinte, eu não vou mostrar o passo a passo do conceito dessa fonte, apenas eu mostrei até aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o próximo componente a ser analisado é o optacoplador. Se eu for mostrar tudo nesse vídeo, vai ficar muito complexo. Mas esse optacoplador está bom, vocês testem ele. Caso alguém aqui no canal tenha dúvida de como testar um optacoplador, deixa aqui no comentário que em breve eu posso estar trazendo um vídeo. Este capacitor, já havia medido ele antes, ele está com a capacitância fora de tolerância. Vou trocar os dois capacitores para garantir o serviço. Vou colocar um indutor. Esse indutor, galera, ele é um indutor de 2.2 mAh. E este indutor, ele é um indutor de meio watt, certo? Caso vocês precisem comprar. Demais componentes, resistores, diodos, todos estão bons. E também os componentes referentes ao circuito SNUB. Testem estes componentes, tá? Eu já testei, não vou mostrar para o vídeo não ficar muito longo. E principalmente o optacoplador, certo? No meu caso aqui o optacoplador não sofreu nenhum dano. Mas vocês testem, pois já aconteceu o caso comigo de, às vezes a gente esquece, né, na correria do dia a dia, da bancada, e eu trocar o CI-PWM e não checar o optacoplador e o CI-PWM queimar de cara, tá? Esse outro optacoplador, ele é referente a outros parâmetros aqui da placa, tá? Outra referência de medida
que esse micro-ondas tem, que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, certo? Vou fazer o conserto, trocar os componentes e em seguida eu volto com a placa consertada para fazermos o teste da placa na bancada, fora do micro-ondas e em seguida no micro-ondas, certo? Galera, já foi trocado os componentes. Este capacitor estava com a capacitância absurdamente fora do valor nominal dele. Este aqui estava com a capacitância também alterada. Já troquei os dois para o serviço ficar mais bem feito. Foi trocado o CIPWM, o mesmo estava em curto, igual vocês poderão acompanhar até aqui. E foi trocado o indutor, pois o indutor abriu devido ao curto. Se o indutor não abre, poderia ter ocasionado aí coisas até piores à placa, certo? Aqui está o aspecto depois de pronto. Eu sempre gosto de fazer uma boa limpeza, né? Para dar um aspecto mais legal ao serviço e manter a funcionalidade bacana. Aqui, galera, a única diferença foi que este indutor eu não encontrei no mesmo modelo do que estava na placa. Só que sua indutância é a mesma desse. No caso, esse indutor aqui é de 2.2 mAh. Esse aqui é a mesma coisa, certo? Não vai ter nenhum problema com relação a isso, certo? Eu vou energizar a placa, né, galera? E vamos ver se funciona, né? Se gera as tensões e se funciona o display. Chegou a hora do teste. Vamos ver se a fonte vai gerar as tensões para fazer a alimentação pertinente aos circuitos da placa e se a placa em si, né, o display, vai funcionar, certo? O mesmo esquema, tá, galera? Eu soldei o fio entre o neutro e a fase, certo? Vou energizar a placa agora e vejam que o display já deu sinal de vida, certo? Vamos testar as tensões que eu comentei com vocês no início do vídeo, né? No início do concerto. Essa trilha é a trilha do negativo da placa, do secundário. Neste ponto tem que dar em média 5 volts. Vejam lá, 5.2, certo? Que antes não dava nenhuma tensão. E este outro ponto tem que dar em média 12 volts. Veja que deu 13.1, certo? Não tem nenhum problema com referência a essa divergência de tensão, principalmente porque o circuito de feedback dessa fonte não usa regulador de referência, utiliza apenas um simples diodo N e outros componentes, que eu não vou entrar em detalhes. Por isso que às vezes não conseguimos uma precisão de tensão tão precisa com relação aos valores descritos aqui na serigrafia da placa. Próximo passo agora, galera, eu vou montar na carcaça, certo? Não tem nada difícil aqui, certo? É só encaixando. Tome bastante cuidado com o flat do teclado membrana. E em seguida, vou montar no micro-ondas e venho com o teste para vocês verem ele funcionando. Galera, micro-ondas montado, certo? Vou ligar o mesmo na tomada. E como vocês podem ver, o display que antes estava apagado, sem ligar, o micro-ondas não ligava, o display já acendeu. Vejam que a iluminação interna do forno também está funcionando. O teste, galera, vai ser um teste bem básico, certo? Aqui está o display do multímetro. Vou utilizar uma xícara com um pouquinho de água. Vou mostrar para você que a água está fria, certo? A água está em temperatura ambiente. Galera, cada um tem a forma de trabalhar, certo? Eu costumo colocar 30 segundos, certo? Põe um pouco de água fria. No caso, o cliente não trouxe o prato giratório. Eu apenas coloquei água ali no recantinho aqui do forno. E eu ponho para aquecer. Veja aí que o forno está funcionando.
chegamos ao fim da contagem. Vamos medir a temperatura da água para vocês verem. Veja aqui, certo? A água já está aí em seus mais de 70 graus, comprovando que o forno está funcionando perfeitamente, certo? Eu sempre costumo fazer esse teste. Se em 30 segundos a água atingir temperaturas na casa dos 70, 80 graus, significa que o forno está funcionando perfeitamente. Isso varia muito de forno para forno, mas geralmente esta é a média. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você não deixou o seu like ainda, se você ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando, certo? Deixe seu like para contribuir com o nosso trabalho e fazer com que mais pessoas vejam esse vídeo também. Vamos fazer com que cada vez mais a família PC Electronics cresça e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e as dicas que eu estou sempre passando aqui no canal com o intuito de ajudar a todos vocês. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas dicas. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!